não tem um cinto de segurança, mas e se tivesse cinto de segurança? Ele estaria preso onde? A ideia é que todo cinto de segurança não seja amarrado à estrutura de trabalho, né, que seja uma estrutura independente. Então, quando o item 18.18 diz que tem que colocar cabos de aço para que seja feita a proteção desse trabalhador com os EPIs adequados, é colocar ao redor desse telhado, dessa estrutura de cobertura, um cabo de aço e que ele possa ficar fixo sempre que tiver ali por cima. É um cabo de aço que cubra toda a área, que para onde ele precisar chegar, esse cabo de aço acompanhe. Nós temos também, vamos voltar para aqui, proibir as atividades sobre fornos ou qualquer equipamento que produza gases. Se de repente essa coberta, esse telhado, né, tiver que ser construído ou reformado em cima desses ambientes, o certo é que fornos ou outra máquina que emane gás, que ela esteja desligada. Não é para estar nada em funcionamento. Porque o que a gente às vezes vê é chegar numa indústria, precisar fazer uma reforma no telhado, que é um serviço de construção civil, e o pessoal não quer parar as máquinas, porque senão vai atrasar a produção. Então, se é para atrasar a produção, aí quer que o trabalhador chegue e faça o trabalho com tudo ligado. E não é dessa forma que deve acontecer, né? Outro item é proibir os trabalhos em dias de chuva. Porque já pensou ficar em cima daquele telhado, chovendo, né, o calçado escorregando? Nem em dias de chuva, nem em dias de vento muito forte. Se por acaso essa coberta, esse telhado, também tiver uma superfície escorregadia, o trabalhador vai precisar usar ou um sapato especial ou fazer alguma proteção coletiva naquele local onde ele vai trabalhar, para que ele não precise pisar nesse piso escorregadio. Ele não deve estar se expondo a essa situação. O que às vezes acontece é o encarregado dizer assim, mas ele não vai estar com cinto de segurança, então não tem problema se escorregar. Tem problema sim, porque se vocês um dia, ou será que alguém aí já passou por uma situação dessa, tiver trabalhando em altura com cinto de segurança e escorregar, vai passar um susto muito grande, porque você até imagina que vai chegar embaixo e vai sofrer consequências maiores. Então o susto já vai acontecer. E inspecionar as áreas de trabalho, né? Inspecionar e elaborar as permissões de trabalho, porque essa permissão ela vem acompanhada de uma análise de risco. Algumas empresas chamam de análise preliminar, outras de análise de risco de tarefa, não importa a sigla que se dê. O que se tem é que analisar aquela situação naquele momento para poder liberar o serviço para os funcionários trabalharem com segurança. Mas eu já estou sabendo que tem gente com dúvida logo no comecinho. Isso é bom, né não, Tati? Sim, temos aqui do Polo Currais Novos o aluno Roberto. As RTPs de competência do engenheiro de segurança do trabalho ou do técnico de segurança do trabalho. Para cada item existem as RTPs? Bom, Roberto, né? Veja bem, RTP é uma recomendação técnica de procedimento que foi elaborada pelo órgão da Fundacentro, né, que é um órgão também do Ministério do Trabalho, e ali ela está orientando. Eu já falei aqui que a NR18 e qualquer uma outra NR, ela não diz como você vai fazer o seu trabalho. Ela só diz o que precisa ter. Então, na hora que ela chega, por exemplo, para esse serviço em telhado, e diz que o piso não pode ser escorregadio, e diz que tem que ter um cabo ao redor dessa área para o funcionário poder prender o seu cinto de segurança, de repente pode ter uma recomendação técnica de procedimento mostrando como é que se faz isso aí. Vocês já deram uma olhada nas RTPs? Tem 5 livrinhos, né, que você até pode entrar no próprio site da Fundacentro e baixar esses livrinhos, depois imprimir, ou ficar com ele mesmo em meio eletrônico. E se tiver perto da sua casa uma Fundacentro, é só você ir lá e eles têm também esses livrinhos para vender. Ali, quem elabora é um grupo técnico.
que participa de reuniões, que participou, na verdade, de reuniões lá na Fundacentro. A gente vai usar essas RTPs para orientar o nosso profissional, os nossos funcionários, os engenheiros, como é que deve ser feito aquilo ali. Mais na frente, a gente vai ter algumas figuras tiradas dessa própria RTP, que aí eu preferia não comentar agora sobre quais as RTPs que existem. Deixa aí chegando no momento certo, que aí eu digo, olha, tem uma RTP para isso aí, que aí vocês já podem dar uma olhada e conferir isso aí que eu estou falando, certo? Então terminamos o quê? Praticamente de construir a obra, construiu todo esse esqueleto. Fez a demolição, se for necessário, fez a escavação, a fundação, a estrutura dela, né, que é através da concretagem junto com a ferragem, fez as alvenarias, acabamento, revestiu e o telhado. Acabou a aula? Não, de jeito nenhum, porque ainda tem muitos itens aí da norma que a gente precisa analisar. Nesse começo, nós tratamos das etapas da obra. É tanto que vocês viram que não teve uma sequência lógica da numeração. Foi 18.18, 18.4, 18.20, saímos alternando para poder falar um pouquinho das etapas de uma forma geral. Agora a gente vai para outros requisitos que também são aplicados dentro da construção civil. Por exemplo, instalações elétricas. Olha que maravilha aqui essas duas figuras tiradas de dois canteiros de obra, onde você tem desse lado aqui um quadro elétrico que é utilizado, um quadro de comando, uma botoeira, né, que é utilizado para alimentação da máquina betoneira. Aqui embaixo tem o nomezinho dela. E esse outro aqui, utilizado para acompanhar a elevação da laje. Porque quando vai se concretar uma laje, você precisa de quê? De ter um equipamento que é chamado de vibrador para fazer o adensamento do concreto. Lança o concreto e com esse equipamento ele vai fazendo com que o concreto ele preencha toda a forma. Então esse vibrador ele faz esse papel. E essa máquina precisa ser alimentada por eletricidade. Então vai um quadro, né, uma caixinha, seguindo durante todos os andares e com esse intuito de alimentar as máquinas que vão ser utilizadas lá em cima. Volta aí para a tela, Billy. Por exemplo, para instalações elétricas nós temos uma RTP e você vai ver lá as recomendações, que são recomendações que também estão nas normas, tipo ligar a máquina ou equipamento por intermédio de conjunto plug e tomada. Plug e tomada é isso aqui, ó. Plug, certo? E a tomada. Por que a norma fala disso? Porque às vezes o funcionário está com uma máquina e ela quebra esse plug, ou garfo, como alguns chamam, né? E na hora que ela quebra esse plug, ele quer colocar na tomada só os 2 fios que alimentam essa máquina. Quer colocar os 2 fiozinhos lá na tomada. E não pode, né? Tem que ser essa alimentação aqui do plug e tomada. Instalação de DR. DR é esse dispositivo aqui, olha. Ele é uma espécie de disjuntor, mas assim, a gente está acostumado a ver um disjuntor que liga a máquina e desliga. Esse daqui é o seguinte, quando você está utilizando uma máquina e há uma fuga de corrente, o que a gente diz que é um choque, essa máquina, esse disjuntor, ele desativa rapidamente. Não deixa que a pessoa sinta que está levando o choque, porque ele é muito rápido. Já o disjuntor não, o disjuntor mesmo ele só vai disparar quando ultrapassar a carga desse equipamento disjuntor. Aí nós temos o que na foto seguinte? Mais uma recomendação e uma foto de uma instalação que para a construção civil é adequada. Porque ela diz o quê? Proteger contra impactos mecânicos, umidade, agentes corrosivos e fechamento acidental do circuito. Então, apesar dessa caixinha aqui de madeira, né, alguém pensar assim que está muito precária, mas ela até que está protegendo, viu? Da chuva e de outros tipos de agentes que possam bater acidentalmente nesse sistema, nessa caixa blindada e acabar desativando.
Retirar as instalações inoperantes. Às vezes a gente vê muito fio dentro de obra e depois a gente nem sabe o usado e o que não está mais sendo utilizado. E às vezes há um problema da questão da indução. Um cabo elétrico energizado com uma determinada tensão pode transferir, né, um pouco para essa outra fiação e acabar toda essa fiação também ficando energizada. Mas aí sim, NR10, Segurança em Serviços com Eletricidade, explica melhor como é essa questão da indução. E ainda